Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute questões que vêm à tona a partir do aumento das tarifas do transporte público e das manifestações contra o aumento e pela tarifa zero. Para isso estão aqui comigo Lúcio Gregori, engenheiro, ex-secretário de Transportes da cidade de São Paulo, e Esther Solano, socióloga da Universidade Federal de São Paulo. A gente terminou o primeiro bloco colocando o debate também no campo dos legislativos, tanto municipal quanto estadual, mais o municipal e o federal nessa questão. Os legislativos estaduais acabam tendo menos função, pelo menos nessa matéria. Mas, de todo modo, o legislativo, como fazer esse debate também nesse campo, no campo das leis, da reforma tributária? Você quer falar? Eu queria pegar um gancho no que você falou do Congresso, né? Que o Congresso é machista. De uma composição conservadora do nosso Congresso. Para nossa surpresa, Congresso que tem alcunha, né? O plenário do Senado Federal não tem, até hoje, só agora vai ter banheiro feminino. É um escândalo. Né? Bem, isso foi um parênteses só para mostrar. Eu achei interessante a sua questão de poder legislativo, poder executivo, porque há um jogo nisso tudo. Né? De fato, o poder do Congresso Nacional é fundamental, porque ele é que legisla como é ele que faz a lei. Do ponto de vista técnico, digamos assim, político, o próprio nome diz, o executivo executa. Quem determina, aspas, o que executar e o que tem para executar, teoricamente, pelo menos amplamente, é o Congresso Nacional, são as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Agora, há um jogo brasileiro, pós-ditadura, que ficou uma confusão. Eu vou citar dois exemplos para mostrar como essa contradição existe. O Congresso acabou de incluir, como foi anunciado, no artigo 6º, o transporte como direito social. Uma das razões que foi aprovada, e foi aprovada por unanimidade nas 3 sessões do Senado, é que isso não significa despesa adicional. Curioso. Por quê? E até porque uma emenda constitucional, a emenda é prescritiva. Ela prescreve isso, depois vamos ver como é que resolve. Ótimo, um grande passo, só que agora que vem a briga mesmo. Né? A outra curiosa é que recentemente o Congresso Nacional aprovou a análise crítica da dívida interna brasileira, a auditoria da dívida. E isso foi vetada pela Presidência da República. Então, quis com isso mostrar que existe um emaranhado que, no fundo, tem a mesma tradução, cada uma a seu modo. Né? O legislativo, pelas razões já conhecidas, o executivo também. Mas, no fundo, significa o seguinte: não há, no Brasil, uma adesão radical entre governantes e governados. E, sobretudo, esquece-se uma coisa que eu acho um princípio elementar, Elza. No fundo, eles são nossos empregados. É bom a gente lembrar disso. Governador, prefeito, presidente da República, deputado, é funcionário nosso. Nós é que eles são pagos por nós, portanto são nossos empregados. Mas parece que a estrutura política brasileira conduz as coisas de uma maneira que nós somos os subordinados. Não, nós somos os patrões. E falando um pouco desse emaranhado, concordo absolutamente. Acho que uma coisa que as manifestações deixaram muito claro em 2013 e agora é a absoluta opacidade do poder público, legislativo, executivo, governo de estado, prefeitura. Você vê, em 2013 a tarifa subiu sem nenhum tipo de diálogo prévio, de debate, sem nenhum tipo de socialização de como estava sendo feita a gestão. E agora, em 2016, repete-se exatamente o mesmo erro. A tarifa sube sem nenhum tipo tampouco de proposta de debate. Então, aí você vê o poder público, e estou falando aqui do poder público de forma geral, né? Porque, infelizmente, não houve distinção, tanto prefeitura, governo do estado, etc., né? A incapacidade desse poder de governar de uma forma democrática, de governar para a população, de governar de uma forma transparente, né? Nós fechamos o ano 2015 com as escolas em São Paulo justamente revoltadas por essa decisão absolutamente impositiva, autoritária do Alckmin, e abrimos 2016 da mesma forma. Então, acho que os nossos governantes não entenderam que a população, e principalmente os jovens, não querem mais esse tipo de política. Nós queremos participar de política, nós queremos ser ouvidos, ser respeitados, queremos ser atores políticos. Infelizmente, ainda ninguém quis entender o que significa isso. Gente,
Estamos em 2016, não podemos fazer política de uma forma medieval e autoritária. E queria então Aliás, aproveitar o teu gancho, Esther, desculpe, Claro, Lúcio, claro. te interromper, e colocar a questão de como o governo do Estado tem utilizado a força policial, no caso, uma polícia militar, né? Uma polícia cuja a tradição que vem da ditadura militar e tal é para fazer guerra, não é para garantir direito e Claro. proteger a população, inclusive na hora que ela protesta, como ela tem se comportado nos atos e manifestações agora, convocados pelo MPL, com a participação de vários outros movimentos, inclusive partidos políticos e tal, mas também em outras manifestações sociais, de movimentos sociais. Só não é assim quando se trata da manifestação da classe média na Avenida Paulista tirando selfie com policial. Quer dizer, quando, vou usar aqui um jargão, mas é isso mesmo, quer dizer, quando há uma massa de população que vai no final de semana para contestar o governo, ao qual o governo do Estado, né, que coordena a polícia militar, é oposição ao governo federal, então aí a polícia não entra para dar cacete. Se não é, a polícia vai para a guerra e fica esperando no começo, no meio, no fim da passeata, qualquer tipo de elemento para reprimir pura e simplesmente de maneira absolutamente desproporcional e violenta, eu diria covarde, Medieval, inclusive. covarde, é ridículo, né? E depois tem essas narrativas, né, Tuto, que é o confronto. Aí você vê a foto do confronto, tem um bando de moçada cuja maior proteção que tem é, sei lá, uma bola de meia aqui na cabeça, né? E do outro lado tem um batalhão com rifle, fusível, escudos, escudo, blindados, bota de não sei o quê, helicóptero voando. Aí o confronto, armadura de Robocop, né? aquelas Agora, armaduras é interessante do lembrar choque. uma coisa que vai no que a Elza comentou, que é o seguinte, eu me lembro de um texto de um filósofo que diz o seguinte, 2013 fez uma coisa no Brasil e ele diz uma coisa muito interessante. Em 2013 foi dito o seguinte, a política no Brasil tem que mudar para valer. Mudou, aliás. Ele diz assim, pode levar até um par de anos para que isso se transforme em realidades. Mas aquele velho modo de fazer política, que vem na pós-ditadura... Não vale mais. Que eu chamo, não vale mais. Que eu chamo de meia-boca. A meia-boca que faz com que se mantenha a polícia militar para controlar civil, né? Com uma visão de guerra, né? A meia-boca que só pode governar com a tal governabilidade, que significa um acordão, né? Com o financiamento público, privado de campanha eleitoral. Quer dizer, esse grande acordão chegou. E tem uma juventude, né? A meu modo de ver, você conhece mais que eu, além de ser mais jovem, mudou a cabeça, gente. É uma juventude que o Brasil passa pelo período mais longo de democracia de sua história, democracia formal. E essa juventude tem outra formação, tem outra muito mais cabeça. exigente também, E nós né? continuamos lidando como se fosse aquele bando de bobões que nós fomos, em boa parte da nossa vida, né? Nos tempos quando a gente era, pelo menos eu era mocinho, 15 anos. Hoje você pega um menino de 15, 16 anos, ele ocupou a escola do Alckmin, deu aula de muito mais educação, politizado, né? limpou a escola, descobriu um material jogado às traças. Você deu uma aula. Estudou, Né? Aí fez você aulas vai tratar abertas, essa moçada, convidou intelectuais, e os artistas, governantes etc. continuam muito mais tratando político, isso né? como um monte de meninos e meninas irresponsáveis e bobões. E Por isso que gostam de também jogar não pedra. conseguem responder adequadamente Nada. quando eles se Estão por movimentam. fora. Não querem, né? Fundamentalmente não querem. E tem uma questão que é muito Não, eles insistente. são anacrônicos quando querem, né? Anacrônicos, no Tratam final das como- contas, autoritários, É. né? Porque é sempre a mesma dinâmica que é insistentemente. Você verdade. nega a política, você nega o debate político e se esconde atrás das fardas da polícia militar. Então, falta política sobre a polícia, claro, né? Eu sempre me pergunto, mas como é possível que o único rosto visível do Estado nas manifestações seja a polícia militar? Um policial armado. Isso é absolutamente antidemocrático, né? Ou seja, você tem um poder público que nega o diálogo político e que leva a polícia para a rua, por quê? Porque questão de desafio social é de novo problema de polícia. Isso é inadmissível, né? E no final das contas, você tem a história das narrativas, né? Você tem, nós acompanhamos todas as manifestações, tem um aparato policial absolutamente desproporcional, com direito até rota na manifestação. O que significa isso? Significa que o direito de protesto, de manifestação, que deveria ser sagrado numa democracia,
não só não está sendo garantido, está sendo criminalizado. Então, você está na manifestação e você percebe que você está sendo criminalizado pelo simples fato de estar lá incomodando o poder público. Né? E você estava falando Isso de é uma narrativa, aberração, sim. só acrescentando uma questão para a tua resposta. Você está falando da narrativa, a mídia alimenta essa narrativa que você está dizendo. Mídia tem chama um papel, de vândalos, claro, chama de confronto, claro, porque não há confronto, sim, porque claro. confronto teria que supor duas partes em iguais condições, minimamente. Minimamente, né? né? Não há um bando de garotos Não. contra um policial comandos do choque, de guerra. Tá certo? E essa questão da narrativa, até pouco tempo eu falava isso com alguém aqui, que é o seguinte, a narrativa é clássica na história da humanidade, né? Então, eu dei o exemplo daquele filme que está passando aí, Sufragetes, que é a luta das mulheres para ter o direito de voto na Inglaterra. As Black Bloc dos séculos passados, né? O que acontece? Você vai ver o filme, as primeiras cenas aparecem mulheres jogando pedra e quebrando vitrine de Londres, né? E em seguida, outro grupo passa jogando bomba nas caixas de correio. Mas isso é apresentado agora, né, como uma vitória, como uma luta legítima, válida, pertinente. Agora, você pode imaginar, né, o jornalão de Londres daquela época, evidentemente são os nossos jornalões, né, o que deve ter falado do vandalismo das mulheres, né, e do confronto, imagino os confrontos que possam ter existido entre a Scotland Yard e as mulheres que queriam ter direito a voto. Mas então queria ouvir a Esther nessa comparação que você fez. As mulheres lá no século XIX, na virada para o século XX, em Londres, e um século depois os Black Blocs, agora, que são absolutamente criminalizados, desqualificados, etc., pela narrativa dominante, essa que é expressa pela grande mídia, cujos interesses comerciais, econômicos e políticos vão na direção de certas posições políticas, todos sabemos quais são. Como é que por que você fez essa comparação? E acho que era importante falar um pouco do Black Bloc, porque tem sido utilizado como o argumento que justifica criminalizar o movimento, e me parece isso ser uma aberração. Eu estudo Black Bloc faz 2 anos já, né? Então o que eu falo fundamentalmente é uma coisa importante, né? Porque tem muita gente que fala sobre o Black Bloc, mas poucas pessoas falam de fato com o Black Bloc, né? Então eu acho que aí parte um pouco por termos uma responsabilidade, uma ética mínima profissional também, né? Eu sou muito crítica com a grande imprensa, porque eu acho que a imprensa tem de fato uma responsabilidade social. Isso para mim é fundamental. Então, informação não é simplesmente mercadoria. Para mim isso é uma coisa clara. Informação é direito também, né? A grande imprensa brasileira trata a informação simplesmente como mercadoria e como instrumento político, mas não como direito fundamental, né? Então, nós vemos que, infelizmente, o tratamento das manifestações, para mim, primeiro, é medíocre, muitas vezes, né? Você tem uma qualidade ínfima, e, por outra parte, um conteúdo político que, enfim, é bastante óbvio, né? O conteúdo político da grande imprensa, né? Então, o que você tem? Eu, falando com o Black Bloc, com os garotos da tática, muitos deles olham o argumento, né? Falam, mas, professor, é o seguinte, quando tem manifestação pacífica, ninguém está nem aí. Você não vê nenhum jornal, você não vê nenhum fotógrafo, você não vê nenhum jornalista, nenhuma manchete, nenhuma fotografia. Agora, é só nós colocarmos a banda, que é a camiseta preta, jogar uma pedra contra um banco. Imagina a violência que é isso num país que tem 50.000 homicídios por ano. Imagina a violência que jogar uma pedra contra um banco. É só fazer isso que você tem uma nuvem de jornalistas nos perseguindo a todo lado. Então, isso, para mim, é uma perversão brutal, né? Porque nós estamos falando que nós só prestamos ouvidos quando tem um mínimo de violência, a pauta da manifestação a ninguém interessa. Então, acho que isso aí vale a pena uma autocrítica, não só à imprensa, à sociedade e ao poder público. O que está acontecendo para nós entrar nesse delírio coletivo? E o que acontece, por outro lado, para nós estarmos capas e capas, manchetes, fotos, falando sobre o Black Bloc, por outro lado, estarmos silenciando a violência real que acontece no Brasil, das periferias, a letalidade policial, a violência contra a mulher, essa violência real. Eu não vejo essa violência ganhar capas de jornal como ganha o Black Bloc, né? Então, por que essa hipocrisia brasileira também? Isso acho que é uma coisa interessante. A violência da Paulista contra um banco importa e o genocídio da periferia não importa tanto. E vou acrescentar uma pimenta nesse teu argumento, com o qual concordo integralmente, mas inclusive não do MPL, que tem tomado como uma posição, a meu ver, absolutamente cidadã, de direito à cidade, de dizer, não divulgo o meu trajeto. Claro.
É isso. O secretário de Segurança do governador Alckmin disse que a Constituição prevê a divulgação do trajeto. Eu fui ler a Constituição, não há nenhuma previsão constitucional de divulgação de trajeto. O que há é de informar o poder público sobre a manifestação. Exatamente. Coisa que eles fazem sempre na plataforma da rede Claro. social. Religiosamente, tá certo? Agora, informar pelo trajeto e por que não pode ir por aqui ou por ali? Aonde está escrito que manifestação não deve parar o trânsito? Isso é justamente o que eles querem E fazer, aonde chamar a está escrito atenção da que a população. autoridade pública a qual temos informar é a Polícia Militar? Por que eu devo informar a Polícia Militar? claro. Isso já, de fato, é uma forma de você transformar um protesto político numa questão de segurança pública. Segurança pública, Por que a exatamente. autoridade a informar deve ser o policial que militar? Ou dá- Não. seja, trata-se de enviesar, né, de Absolutamente. distorcer o sentido do que está Fora- sendo feito Fora ali. as situações, digamos assim, tragicômicas nas quais a polícia militar fecha a Avenida Paulista para evitar que ela seja fechada. Quer dizer, aí Pela realmente manifestação. é o cúmulo, né, que mostra e evidencia, até certo ponto, explica essa estratégia ou tática inteligente, digamos, do Black Bloc. Ele falou, se eu vivo numa sociedade que só dá ibope quando eu faço alguma violência, eu vou fazer Lógica violência. perfeitamente clara, Né? né? Não é ele que faz, é a sociedade que o está empurrando a fazer isso, assim depende da sua fala. Falta Então, política, infelizmente falta política. Então, mas a gente está experimentando com essas estratégias, Black Bloc e outras formas de organização dos movimentos sociais, talvez novas formas de fazer política, Sim. com as quais Sim. os nossos governantes, os nossos legisladores estão tendo que se haver. Sobre isso a gente conversa no terceiro e último bloco do programa. Não sai daí.